Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Carlos Alberto. Eu estou chegando a vocês por este canal de videomensagem para trazer ao teu coração uma palavra do coração de Deus, uma mensagem do coração de Deus. Todos sabem, nós estamos experimentando um momento atípico, um momento de pandemia mundial, e por direção de Deus, em primeiro lugar, e por considerar a integridade de todos, momentaneamente nós suspendemos os cultos presenciais e durante esse tempo nós estaremos envolvidos num relógio de oração, buscando a Deus. Na mensagem que nosso irmão Guedes ele trouxe essa semana, nós vemos ali que a igreja não é necessariamente uma igreja de tijolos, de coberturas, mas nós somos a igreja, nós somos o templo, a morada do Espírito Santo, e a igreja pode em qualquer lugar louvar, glorificar, adorar o nome do Senhor. Jesus disse à mulher samaritana que haveria um tempo em que os homens adorariam a Deus, adorariam ao Senhor em qualquer lugar. Eu tenho dado aos irmãos orientações sobre os nossos cultos nesses dias que estamos vivendo. Eu sei que os amados estão recebendo as mensagens, entendendo e discernindo os tempos, discernindo com espiritualidade. Tenho procurado dar a vocês orientação para que se continue orando, continue buscando a Deus. Orem para que Deus nos guarde, para que Deus nos proteja, né? Nós devemos, eu pedi até a nossa ministra Andréia que colocasse como base 2 Crônicas 7, 13, 14, pedindo a Deus que sare, que cure a nossa terra, que cure a nossa nação, que cure o nosso povo. Nós estamos diante de uma situação calamitosa, diante de algo que tem estremecido as bases dessa terra, e nós sabemos que somente em Deus nós podemos alcançar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos nesses dias para viver os nossos dias com serenidade, com tranquilidade, né? E eu tenho acompanhado as informações, aquilo que chega através da mídia, através até mesmo dos contatos que nós temos. Eu tenho um irmão que é biólogo, infectologista rural, ele tem passado muita informação técnica, muita informação a respeito dessas coisas que estão acontecendo, e nós sabemos, eu tenho visto que as projeções, elas são severas, elas são bastante impactantes. Ele chama de a espiral ascendente desse vírus. Tem mostrado que o Brasil está num ritmo muito acelerado. Nós estamos começando a sentir, a viver experiências que a Espanha já viveu, que a Itália já viveu, que a China já viveu. Infelizmente as pessoas estão desligadas, né? Ainda estão desligadas, desconectadas, estão circulando pela rua de forma aleatória, estão saindo das suas casas, e eu entendo que as pessoas precisam viver, precisam trabalhar, precisam tocar a vida. Eu entendo isso, mas se for possível, né, se você pode ficar em casa, se você tem condições de ficar em casa, fique. É preciso apenas manter aqueles modelos que estão sendo veiculados de precaução, de higiene, né? Lavar as mãos, não evitar cumprimentos de abraços, de beijos, né? Precisamos orientar nossas crianças também a fazer atividades domésticas, principalmente atividades espirituais, né? O culto doméstico, sentar com elas à mesa, louvar, glorificar o nome do Senhor. Eu quero hoje trazer uma mensagem, né? Gostaria de compartilhar com os irmãos, e eu pediria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 26. É um texto que eu já coloquei na mensagem do pastor.
Eu gostaria de ler com os irmãos para que nós pudéssemos, meditar nesse texto, pudéssemos estar vendo o que Deus tem para nós aqui. E esse texto diz, de uma forma, o profeta Isaías, ele diz: naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá, uma cidade forte, a qual Deus pôs salvação por muros e antimuros. Abri as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, porque ele tem derrubado os que habitam no alto, na cidade elevada, abate-a até o chão e reduz até o pó. Pisam-na os pés dos pobres e os passos dos necessitados. O caminho do justo é plano, tu que és reto nivelas a sua vereda. No caminho dos teus juízos, Senhor, temos esperado por ti. No teu nome, na tua memória, há desejo da nossa alma. Minha alma te deseja de noite, sim, o meu espírito dentro de mim diligentemente te busca. Porque quando os teus juízos estão na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, ele não aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada contra todos e contra eles, e eles não vêm. Vê-la-ão, porém, confundir-se-ão por causa do zelo que tens ao teu povo. E o fogo reservado para os teus adversários devorará. Senhor, tu has de restabelecer para nós a paz, pois tu fizeste para nós todas as obras. O Senhor, Deus nosso, outros senhores além de ti não há. Tem domínio sobre nós apenas o Senhor. Nos lembramos do teu nome. Os falecidos não tornarão a viver, os mortos não ressuscitarão. Por isso os visitaste e os destruíste, e fizeste perecer toda a sua memória. Tu, Senhor, aumentastes a nação e te fizeste glorioso, alargaste todos os confins da terra. Senhor, na angústia te buscaram, quando lhes sobreveio a tua correção, derramaram-se em oração. Como a mulher grávida, quando está próxima da sua hora, tem dores de parto e de gritos nas suas dores, assim fomos nós diante do Senhor. Concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso foi como se tivéssemos dado à luz ao vento. Livramento não trouxemos à terra, nem nasceram moradores do mundo. Os teus mortos viverão e os teus corpos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho é orvalho de luz, e sobre a terra das sombras faloás cair. Vem, povo meu, entra nas tuas câmaras e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te por um só momento até que passe a indignação. Pois eis que o Senhor está saindo do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não se encobrirá mais os seus mortos. Queridos, nós estamos vendo nessa palavra, eu meditando nela, é um texto, é um cântico, que nos traz muitas questões importantes para que nós possamos absorver e receber de Deus as coisas que nós precisamos para viver esses dias que estamos vivendo. Eu gostaria de orar nesse momento. Nós vamos orar para que Deus nos dê coração aberto, nos dê mente aberta, discernida. Amém? Vamos falar com o Senhor. Pai querido, Pai amado, louvamos o teu nome, te damos graças por essa palavra lida. Senhor, e te pedimos agora, toca nos nossos corações, toca nas nossas mentes. Visita agora, Senhor Deus, cada irmão, cada irmã de Nova Aliança, cada família. Senhor Deus, e nos concede, Deus, a dimensão da tua paz, do teu amor. Senhor Deus, te buscamos, Senhor Deus, porque sentimos nesse momento
um tempo difícil, um tempo, Senhor, de dias trabalhosos, um tempo, Senhor Deus, em que nós dependemos pura, única, exclusivamente do Senhor, e nós abrimos o nosso coração, queremos, Senhor, a Tua presença, queremos, Deus, a Tua ação, a Tua intervenção, Senhor Deus, nesses dias de praga, de peste que tem se alastrado pelo mundo. Senhor Deus, fala agora aos nossos corações e nos conduz na Tua palavra. Eu oro assim, abençoando os Teus filhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui nesse texto, irmãos, de Isaías, eu quero destacar pelo menos 7 princípios aqui espirituais, ou 7 aspectos importantes que são, nós podemos perceber, podemos ver que esse texto é um cântico de esperança, um cântico de confiança e um cântico que nos mostra o cuidado de Deus com o seu povo. Por isso eu posso encontrar aqui nessas linhas que lemos coisas maravilhosas, e eu quero destacar em primeiro lugar o verso 2, que diz assim: abri as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Por que nação justa? Por que nação que guarda a fidelidade? Ela mexeu comigo quando eu li esse texto, porque afirma que só quem for justo e fiel entrará na Nova Jerusalém. Então ele começa falando disso logo no início, no capítulo, no versículo 1, ele diz, naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. Uma cidade forte temos, a que Deus pôs a salvação por muros e por antimuros. Cada um de nós, eu sinto, e nós temos essa promessa, essa convicção de fé, cada um de nós podemos fazer parte dessa nação justa. Amém, igreja? Cada um de nós podemos alcançar as promessas de Deus, as coisas que Deus tem na sua palavra nos dado a cada dia, a cada momento. E eu quero destacar, dentro desse conjunto de promessas, desse cântico exposto em Isaías 26, eu destaco aqui a questão da nossa paz. Nós precisamos de paz. E no verso 3 diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Queridos, Deus nos dá a paz. Jesus, ele falou: eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo dá, porque a paz que nós temos de Deus, da parte de Deus, ela é transcendental. A paz, ela transcende a nossa razão humana, o mundo, transcende o mundo, transcende o sistema do mundo, transcende os princípios materiais, físicos. E essa paz é aquela paz que Paulo declara lá em Romanos capítulo 5, verso 1, em que ele nos fala que quem é justificado tem a paz com Deus. Ele diz: sendo justificado, pois, em Cristo Jesus, tendes paz com o Senhor. Porque nós precisamos entender que essa paz é aquela que supera as crises, as circunstâncias, né? Aquela que nos traz de volta nos momentos de agitação, nos momentos de preocupação, nos momentos de angústia. É a paz que nos dá a alegria de viver, nós que somos cristãos verdadeiros, né? A paz que não depende das circunstâncias, não está ligada às circunstâncias, mas está diretamente ligada à presença do Espírito Santo no nosso coração. Outro destaque aqui que eu vejo é o verso 4, que diz: confiai sempre no Senhor, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Não é uma rocha qualquer, né? É uma rocha eterna. Nossa vida deve estar sedimentada sobre essa rocha, deve estar sentada sobre essa rocha. Então, Jesus, ele fala, ele diz nos evangelhos, né, que nós devemos construir a nossa casa sobre a rocha. E Jesus é a própria rocha que nos dá garantia, segurança
E diz no Evangelho que quando o vento, a chuva, o temporal vem, a casa permanece firme porque está na rocha. Eu vejo assim com muita clareza esse texto de Isaías, nesse cântico de esperança, nesse cântico de fé, nesse cântico de paz, onde nós podemos destacar também a questão do justo. No verso 7, diz: o caminho do justo é plano, tu que és reto nivelas a sua vereda. Interessante, irmãos, que Deus deu ao justo, Deus deu ao ímpio a sua justiça, e quando ele lida com os infiéis, ele é justo, né? Mas quando ele lida com aqueles que são infiéis, aqueles que confiam nele, ele, diz o texto aqui, que ele aplana os caminhos, né? Ele, para os fiéis, ele traz um caminho plano para que nós possamos servi-lo com fidelidade, possamos servi-lo com integridade, possamos servi-lo com alegria. E se você decidir servir a Deus, haverá possibilidade, toda a possibilidade, que os teus caminhos sejam aplanados. Outra coisa está no verso 9, quando ele diz sobre hábitos saudáveis. Ele diz: minha alma te deseja de noite, sim, o meu espírito dentro de mim diligentemente te busca, porque quando os teus juízos estão na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Interessante, irmãos, porque nós vemos assim de uma forma muito clara, né? Aqui Isaías sugere para que nós sejamos saudáveis, para que nós sejamos pessoas saudáveis, para que nós sejamos pessoas que estejam vigorosas, estejam tranquilas. Nós precisamos constantemente buscar a Deus diligentemente. A Bíblia está falando aqui diligentemente, né? Minha alma te deseja dia e noite, meu espírito de mim diligentemente te busca, né? Então veja que nós precisamos buscar a Deus, não de vez em quando, não quando as coisas ficam ruins, ou esporadicamente, ou só quando nós estamos em aflição, quando nós estamos enfermos, quando nós estamos aí à beira de uma pandemia mundial. Veja que o verso, né, diz que Deus, ele espera que nós o busquemos. Ele espera que nós também tenhamos os nossos momentos com Ele, não apenas nos momentos de aflição, mas que nós estejamos buscando o Senhor. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto você pode achá-lo, e Ele fala: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento. Então eu vejo que se nós fizermos isso, né, nós vamos poder contar com Deus em tudo que nós precisarmos. Se nós nos empenharmos em buscar a Deus diligentemente todos os dias da nossa vida, separarmos momentos com Ele, nós vamos poder contar com Ele, nós vamos poder desfrutar não da sua presença, mas da sua dimensão sobre a nossa vida, alcançando todas as áreas da nossa vida. Se nós fizermos isso, nós vamos ser pessoas que vão estar plenamente com seus caminhos aplainados, com a sua mente guardada em paz e confiando e crendo que nós seremos aquela nação justa que entrará na Jerusalém Celestial. Com a minha alma eu te procuro. Esta é a forma saudável de viver. Com a minha alma eu te procuro diligentemente. Se nós buscarmos a Deus diligentemente, nós vamos poder viver totalmente tranquilos à sombra do Onipotente, escondidos no seu esconderijo. Agora, eu destaco uma triste realidade no verso 20. Na verdade, uma triste realidade, mas uma verdade que para nós é uma grande alegria. Deus nos dá uma palavra de segurança, uma palavra de proteção, de livramento, né? Ele diz aí no verso 20, ele diz: vem, povo meu, entra nas tuas câmaras e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a indignação. Isso nos lembra aquelas pragas do Egito, a 10ª praga, em que
ele fala ao povo que ficasse dentro das suas casas e que aspergisse o sangue do Cordeiro da Páscoa nos umbrais das janelas, das portas, porque haveria o passar do anjo da morte. Então era a única forma que eles tinham de se livrar da morte, livrar os seus primogênitos da morte. E os que obedeceram, os que ficaram nas suas casas, os que se recolheram naquele momento, foram livres, né? Foram libertos, foram livrados. Isso significa algo para nós hoje. Isso tem um significado muito importante. Nós podemos fazer a mesma coisa, podemos obedecer à palavra de Deus, podemos nos refugiar em Cristo. Cristo é a nossa casa, é a nossa arca. E é muito interessante que, como o povo confiou em Deus naquela época, o povo hebreu confiou em Deus, obedeceu a Deus, nós podemos nos refugiar em Cristo hoje, permanecer nele, confiar nele e termos livramento desses dias difíceis que estamos vivendo. Sermos livrados da morte ocasionada pelo pecado. Tudo isso é fruto do pecado, da iniquidade. Nós vemos isso já registrado na Bíblia. E também quando nós lemos aqui, entra nas tuas câmaras, em outra versão, entra no teu quarto, nós lembramos de Jesus Cristo, né? Mateus 6, eu vou chegar aqui em Mateus 6, quando Jesus, ele fala para que se entre nos quartos, né, e se busque a Deus. Em Mateus 6, ele diz assim: e quando orardes, Mateus 6, 5, e quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para que sejam vistos. Tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então nós vemos ali Jesus também trazendo a importância, né, de se refugiar, de entrar no quarto, não um quarto físico. Nós precisamos discernir isso, nós precisamos ter esse discernimento. Não é um quarto físico, né? Quando ele fala em oração aqui, ele está falando de uma expressão que Isaías declara também, né? Tem a ver com, em primeiro lugar, com a importância da oração. Tem a ver com a necessidade da oração, como nós falamos um pouquinho antes aqui no versículo de Isaías, no versículo 9, né? Em que ele fala a respeito de buscar diligentemente ao Senhor, de uma forma muito clara. Minha alma te deseja dia e noite, meu espírito dentro de mim diligentemente te busca. Isso é muito importante. Nós temos o quarto, não, como eu disse, não é um quarto físico, mas é um lugar espiritual, né? Um momento, um local especial para nós estarmos a sós com Deus, para nós nos colocarmos diante de Deus. Então, nós vemos que com isso Deus cuidará de nós, com isso Deus nos atenderá, com isso Deus certamente nos livrará. Eu desejo que nesses dias nós possamos estar diante de Deus em oração, que nós possamos nos envolver de forma mais intensa com o Senhor, no nosso quarto de oração, ou seja, no nosso coração, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja onde você estiver, eleve sempre teu coração, tua mente ao Senhor, busque a Ele em espírito e em verdade, e nos recolher ter esse tempo especial com Deus, né? Confiando nele, perseverando na fé, na convicção de fé, obedecendo. Obedecer é melhor do que sacrificar. O pastor às vezes tem que tomar decisões muito difíceis, eu tenho tomado decisões difíceis, eu tenho suspendido assim por um tempo as nossas reuniões lá no templo. Os irmãos sabem por quê. Eu também estou, de certa forma, numa quarentena com Nádima, com minha esposa, e eu desejo muito que todos estejam preservados, que todos estejam guardados,
E nesse tempo, né, como Paulo disse a Timóteo, que dias difíceis, dias trabalhosos surgiriam, nós estamos realmente vivendo dias trabalhosos. Eu quero que depois você, com calma, leia o capítulo 26 de Isaías, que você possa meditar em cada um dos aspectos que nós falamos aqui, no sentido de ter a paz, né? De buscar a Deus para manter a nossa mente firme, manter a nossa mente guardada, a nossa mente totalmente preservada de todo engano, de todo sofisma. Hoje está muito em voga o chamado fake, né? A imprensa, as mídias, muitas vezes ela exagera muito. Hoje nós temos os canais sociais que tem muita besteira, muita coisa que não corresponde à realidade, e a nossa mente precisa estar firme. A nossa mente precisa estar guiada, orientada pelo Espírito Santo, discernindo as coisas. E eu gostaria, terminando essa mensagem, de dizer aos irmãos que estejam se cuidando, estejam ficando dentro das suas casas na medida do possível. Se você precisa sair realmente, eu entendo que cada um precisa trabalhar, que cada um precisa ter a sua rotina de trabalho, de vida, mas se você pode ficar dentro de casa, fique dentro de casa, oriente as crianças a ficarem dentro de casa, lavar as mãos, ter os hábitos de higiene reforçados, né? Para que nós possamos vencer, para que nós possamos passar por essa onda com integridade física, mas também com integridade espiritual. Eu desejo muito que a Igreja Nova Aliança, minha igreja querida, meus irmãos queridos, sejam visitados pelo amor de Deus, pelo poder de Deus, por essas promessas, por esse cântico, né, de esperança, de confiança e de fé nesses dias que estamos vivendo, buscando fazer parte dessa nação santa, desse povo justificado que entrará na Jerusalém Celestial. E com certeza Deus, Ele há de ser para nós como Ele está prometendo aqui em Isaías, né? Verso 21, terminando assim a mensagem: pois eis que o Senhor está saindo do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. A iniquidade tem sido muito grande, está muito grande, muito violenta. As coisas estão acontecendo de uma forma muito absurda. Nós temos visto coisas realmente que são terríveis. E a ira do Senhor, as narinas de Deus devem estar realmente enfastiadas. E diz o texto aqui que a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Os seus mortos são os seus pecados. Os seus mortos são as suas iniquidades. Os seus mortos são as suas vergonhas. Os seus mortos são as suas idolatrias. Os seus mortos são as coisas que ferem os princípios de Deus no sentido da santidade, no sentido da dignidade, no sentido da honestidade. Nós vemos hoje a corrupção, vemos hoje os movimentos de impureza como Sodoma e Gomorra acontecendo, e a palavra diz que a volta do Filho do Homem será como nos dias de Sodoma e Gomorra. Então nós estamos vendo isso. Então que nós estejamos também nos preparando, estejamos nos santificando. A Bíblia diz que nós devemos buscar estar de pé na volta do Filho do Homem. E eu louvo a Deus por vocês, eu agradeço pela compreensão de vocês. Eu estou cancelando também o culto de domingo. Nós não vamos ter o culto de domingo à noite. É um culto que eu a princípio pensava em fazer, mas eu tenho direção de Deus, eu tenho orado e eu preciso preservar a nossa igreja, preservar fisicamente. Espiritualmente eu sei que o Espírito Santo está cuidando, que o Senhor está cuidando, e eu sei que nós temos da parte de Deus essa orientação. Então que os irmãos possam entender, possam continuar firmes. Nós vamos continuar fazendo as videomensagens, vamos continuar orando por mensagens, e eu vou buscar no Senhor, né, pelo menos fazer cultos de oração
cultos de oração, que são cultos mais, eu quero reduzir um pouco o tempo desses cultos de oração para que nós possamos ter a liberdade de nos reunirmos, estarmos na igreja. Eu gostaria de pedir aos anciãos, pessoas que são mais imunodeficitárias, que estão na área de risco, pessoas com diabetes, pessoas com problemas respiratórios, problemas cardíacos, até mesmo a idade, né? Eu me incluo nisso. Nós vamos buscar fazer esses cultos e durante uma hora, e orar, só orar, né? Sem palavras, sem longa, e orar. E os cultos de quarta-feira, de domingo, eles ficam a cada dia, a cada semana nós vamos viver. A cada dia, a Bíblia diz, basta a cada dia o seu mal. Então nós vamos decidir a cada dia. Eu estou buscando chamar, né, o nosso irmão Guedes ao meu convívio, a minha relação nessas questões, porque ele está comigo nisso. Ele vai estar também trazendo videomensagem, nós vamos gravar essas videomensagens. Estamos com dificuldades, porque não temos, né, infraestrutura, não temos elementos profissionais, né, para fazer assim uma edição, uma abertura, né, composição, até mesmo com fundo musical. Nós estamos tendo certas dificuldades nisso. Eu até estou tentando aqui toda hora, eu tento colocar o fundo musical, não sei se está saindo, mas nós vamos chegar lá. O importante é que nós passemos esse período, como diz aqui a palavra: vem meu povo, entra na tua câmara, fecha as tuas portas sobre ti e esconde só por um momento até que passe a indignação. Então nós estamos no relógio de oração, permaneça no relógio de oração, ele está por período indeterminado, até que tudo passe, e com certeza Deus nos ouvirá. Nós vamos orar agora. Eu quero orar abençoando mais uma vez a tua vida, abençoando mais uma vez a tua estrutura física e espiritual. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, Pai amado, Senhor, eu sei que nesse momento o Senhor nos ouve, o Senhor está com os teus ouvidos atentos, com os teus olhos abertos, com a tua mão estendida.